Gente, hoje vocês vão assistir uma série Adolescência, que eu espero que todo mundo tenha visto. Quem não viu ainda pode assistir, que é imperdível, que é um tema extremamente atual, né? No meu caso, eu fiquei super interessada, porque eu sou avó de adolescentes, então fiquei assim, muito emocionada até com o filme. E tem três ilustres apresentadoras hoje, né? Ana Cristina Frois, Larissa Engelhard, Patrícia. Patrícia o quê? Esqueci o sobrenome. Braga. 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 Sueli tentou botar Coutinho, né? Mas eu não deixei, falei Braga. Braga, muito melhor, Roberto Carlos, primo do Roberto. Então vamos lá, vamos apresentar querida. essa beleza de Tudo bem? filme e pessoas Eu tô apresentadas. eu tô num evento aqui da TF sobre aquele filme Adolescência. Hum, Ah, de Aí eu tô Legal. aqui na tela do Zoom, aí é por isso que eu troquei pro computador para te atender aqui, que eu tava no telefone. Tem que desligar, gente. Simone, tem que desligar o seu microfone aí, por favor. Já foi. Já desliguei, gente. Vamos lá, que eu estava resolvendo um problema aqui. vai, Ana. Então, nós estamos aqui, nós três. Bom, todo mundo aqui parece que já viu, né? Eu fiquei bem impactada, não sei vocês, né? Eu não tenho mais filho adolescente, eu tenho filhos adultos, tenho netos, crianças. Não Mas estou assim, conseguindo entrar. é mamãe, gente. Sou eu que não estou Mamãe, conseguindo. mamãe, peraí, depois eu vou te ajudando por aqui, tá bem? Você está ouvindo? Estou ouvindo. Então tá, então eu vou te mutar e depois você está vendo a gente? Não, não estou vendo ninguém, querendo vê-las, Ah, então adorando, depois eu vou preciso conversar com vê-las. você por fora, tá bem, mãe? Tá. Tem que ligar o vídeo, depois eu vejo aqui, eu pedi para a Luiz te ajudar. Gente, mamãe é ótima, tem 80, não pode Dona falar isso não. Cecília! É. Fofa. Mamãe é 80 a mais, mas ela mexe em tudo, mas se enrola um pouquinho, né, mãe? Mas já vou te ajudar. Estamos começando aqui, então, eu vou estar falando do seriado que foi Quer impactante, eu falar? acho que para todo mundo. Ih, tem Acabei que... de falar, estou falando, estou Tá, botando mamãe, um agora eu vou toque aí. mutar você, agora eu vou te mutar. Peraí, acho que eu não mutei mamãe, não, peraí. É porque eu estou aqui falando, mutei errado. Eu adoro que ela participa, mas deixa eu dar uma... Ah, já mutei ela, eu acho. Tá, já Ah, já mutei. tá. Tá mutado. E eu não sei para vocês, mas acho que talvez tenha sido impactante para todo mundo. E do mundo que a gente está ficando cada vez mais abissal, ou seja, maior e mais profundo a distância entre gerações, né? Hoje os pais, na maioria das vezes, não são mais tão jovens como foram numa época atrás, não sei, vocês aqui foram pais mais jovens, eu fui pai, mãe mais jovem, mas no sentido de hoje tem outro mundo, mas, ou seja, a distância continua enorme, né, entre as gerações, agora está mais. As tecnologias são muito legais, encantadoras, mas também amedrontadoras por um lado que a gente não está conhecendo. Então, acho que o seriado, né, Sueli que é Larissa, que você pode botar teu nome, e a Patrícia, que a gente estava conversando sobre isso, a importância da gente conversar isso com todas as gerações, conversar isso porque eles mesmos estão entre eles, estão ficando isolados nessa relação. E a gente vai trazer um pouco da nossa leitura aqui, e claro, contando com a participação de todo mundo. Eu acho que a primeira pergunta vai ser o seguinte: como é que foi para vocês uma palavra, o seriado? Como é que foi a série? Qual foi uma palavra impactante? Não, não? O que pode ser? Quem quer pode Todo mundo falar? pode participar, gente. Abre o microfone e fala. Assustadora. Assustadora. Para mim foi impactante. Quem Para mais? mim, preocupante, porque eu também tenho netos adolescentes. Pra mim Gente, também foi Para mim foi impactante. atual. É o que está ocorrendo na adolescência Atual. atualmente, não literalmente o assassinato, mas desrespeito, desordem, algumas coisas. É um Acho que alerta, ela foi né? Eu acho que é um alerta para as reflexiva famílias e também. um alerta. Reflexiva, eu acho. Tristeza de ver uma adolescência tão só, sem fazer relacionamentos humanos, se ligando através de máquinas somente. Também achei impactante. triste. Eu achei impactante também. Acho que a palavra para mim é impactante.
eu coloco até a palavra que eu coloquei, mas assim, a minha preocupação com os pais desses adolescentes. Me deu uma sensação do desamparo que eles estão com esses pais omissos e não vinculados a eles. Por isso que eles estão nessa etapa também. Então, são duas coisas que impactaram. O adolescente da consequência da, da modernidade e a relação dos pais com esses adolescentes. São dois temas que me chamou muita atenção nesse seriado. Sim. Eu acho que eu Eu acho concordo que com a para a Ieda. gente refletir também, né, tudo que ali que os pais não fizeram, ou então, né, deixaram de fazer, o que podia É, ser mudado, né? Eu acho que é é, eu- muita reflexão ali para a gente, aprendizado, né? Eu acho que para a gente que é terapeuta também, a parte que eu mais achei interessante é o contato dele com a psicóloga ali. Para mim, foi uma dos pontos altos da série, aquele momento dele ali com a psicóloga, que ali realmente ele mostrou quem o garoto, né? A personalidade verdadeira dele ali. Então, acho que foi muita reflexão ali. A palavra para mim seria reflexão. eu acho que seria, para mim, seria impactante e essa observação da Ieda, né, da questão do desamparo desses pais também, né? Quer dizer, o que que eu podia ter feito e não fiz, né? E a diferença que eles observaram, né, entre a filha mais velha e o menino, né? Enfim, são coisas para ajudar a gente a refletir, né? Mais alguém gostaria aí de dizer uma palavra de que foi, né, que sentiu ou que vivenciou assistindo essa série? Que palavra você colocaria como a palavra que te guiou aí por esse caminho dessa série? Olá, meninas, boa noite. Olá, Alexandra. olá, É, Alexandre. me impactou muito assim a questão do bullying, né? Tudo começou com bullying. Eu fico pensando, será que esse menino, ele, naquela parte que do final, quando ele está em contato com a psicóloga, será que ele era aquilo tudo antes de tudo que ele passou, antes do bullying? Ele ficou ali fechado, sendo agredido, sendo magoado, sendo pisado pelos colegas, né? E assim, e a gente sabe que isso continua acontecendo, que já aconteceu no passado, aqui no Brasil mesmo, lá em Realengo, né? Teve aquela matança lá, e continua acontecendo com jovens invadindo escola nos Estados Unidos, em vários lugares no mundo, né? Inclusive, o autor da série, ele falou que fez essa série porque ele viu acontecer no mesmo dia, em duas cidades nos Estados Unidos, a questão de bullying e de jovens atacarem aos outros. Então, assim, será que esse menino era isso tudo? Será que não foi a sociedade, o tratamento que ele recebeu que fez ele ficar daquele jeito, sabe? Muito bom ponto de Que a vista. Alessandra Eu só queria, falou, Também poderia só vi. fechar uma coisinha. Primeiro, eu não sou Olga, eu não sou psicóloga, eu sou arquiteta. Sou urbanista, na bom, verdade, mas E trabalho com Olga, seja cidade, trabalho bem-vinda. ligada e trabalho muito com pessoas, porque eu trabalhei com urbanismo a vida inteira. Mas assim, o que eu acho interessante, primeiro, é a gente ver a história do outro lado, né? Porque a gente só vê a vítima, né? Sempre o correto ali seria ser a história da menina, né? Dos pais da menina, da perda, é o que a gente vê sempre. Agora, eu acho que a vítima ali são todos, inclusive ele, porque Verdade. é uma realidade muito pesada, e essa realidade do bullying, que foi dito aqui anteriormente, que a Alessandra falou, eu trabalhei muito com comunidades, e você vê nas escolas, né? Você vê nas relações, então, e você vê na sociedade em qualquer classe, na classe social alta e classe social baixa. Então, assim, eu acho que o impacto que a gente tem é porque é uma realidade tão diversa e está dentro da nossa casa, né? Você ter um idioma próprio, né? Que você não entra, né? Então, assim, eu acho muito interessante para a área de vocês como lidar com essa nova realidade, porque são os meus netos, né? Que estão vivendo isso.
É isso aí. Sueli levantou a mão só um segundo. Cecília Malafaia, minha querida sobrinha, que está lá na Austrália, que é maravilha. psicóloga, trabalha com adolescentes também, assim como Patrícia. E acho que é legal, Cissa, antes disso, você falar rapidinho. Que nós estamos perguntando aqui como foi a série para você, uma palavra. Como é que foi a série, Cecília? Para você, quando você viu a série Adolescência? Eu, na verdade, não Ih, tá ruim, hein? é série ruim, eu gostei, mas eu trabalho com tem que eu achei meio impactante. Eu, assim, eu não tenho capacidade de ficar assistindo isso, porque aí eu escuto isso o dia inteiro. Então, eu só pesquisei sobre o final da série para eu saber o que tinha acontecido. Eu queria saber, mas é porque é muita coisa. Eu achei que era muito impactante para eu continuar assistindo tudo. Mas eu não fiquei tão surpresa com o que aconteceu, porque eu acho que isso é uma coisa que eu estou notando muito nos adolescentes que eu estou trabalhando. Adolescentes e crianças também. Então, eu achei muito impactante, então eu não consegui terminar, mas eu achei uma série muito boa, e eu achei que, para várias pessoas que não têm tanto contato com adolescentes ou não sabem muito o que está acontecendo nesse mundo dos adolescentes agora, muito interessante. Eu achei super importante para abrir os olhos das pessoas. Obrigada, meu amor. Eu achei isso, a Sueli vai falar, eu achei isso, olha como nós estamos interessados, a Olga falou de nós avós, olha nós estamos nós avós interessados. Su, vai, Su, Oi, desculpa. eu vou falar sobre o bullying, que não acontece só na escola e só com os adolescentes. Nós vimos isso acontecer ontem no Senado com a nossa ministra Marina Lima. Então, nós temos nesses adolescentes um reflexo desses pais e desses adultos que não têm respeito pelo outro, que consideram o outro que não é igual a eles, ou dentro daquele modelito que eles consideram perfeito, e inferiores ou desprezíveis, né? Então, eu acho que ali no filme o que me mostra é assim: hoje é ontem. Miriam? Boa noite, eu sou Miriam, Miriam, tudo bom? tudo bem? É a primeira vez que eu participo aqui Ai, que bom. do grupo. Da outra vez eu não consegui assistir a discussão, mas eu fiquei realmente também muito impactada com a série, né? Eu achei tudo muito assustador, desde a forma como ela começa, né? Porque não mostra nada sobre a vida daquele menino em família antes do fato ocorrido. Então, não se sabe como é que era. Me parece que a família não conhecia nada daquele menino, né? Aquele menino que ficava quieto, trancado no quarto. Mas o que me assustou muito também foi a incapacidade da escola, né? Tudo que mostra ali naquela escola é uma coisa assim completamente disfuncional, né? Parece que aqueles profissionais não sabem como trabalhar com aquelas crianças e com aqueles adolescentes. Tanta coisa acontecia naquela escola, e todas as vezes em que mostra cena em que tem alguma coisa com aquela coordenadora, o professor era enfim, às vezes ainda tinha algum olhar, mas, enfim, aqueles alunos estão perdidos, né? Então, a gente sabe, vem acompanhando aí o que vem acontecendo com os adolescentes, né, de uma maneira geral. Graças a Deus, nem tudo é de uma forma tão violenta quanto mostra a série, mas tem muita violência, tem muito desrespeito, tem muito bullying, tem muitos pais que não estão nem aí olhando para o que está acontecendo, porque é muito bom o filho ficar quietinho lá no quarto, olhando para o seu telefone ou para o seu computador, né? E eu estou aqui, em primeiro lugar, como terapeuta, como psicóloga, mas também, né, como interessada, como avó de 5 netos, 6 netos, mas 2
agora com 15 anos, os outros dois já são adultos, os dois pequenininhos. Então, isso me fala muito, né, daquilo que eu acompanho dos meus netos, como vocês também já falaram aqui, né, as outras avós. Então, assim, são muitos aspectos que a série mostra. Eu confesso para vocês que depois da discussão de hoje aqui, do que eu escutar, eu quero ver de novo a série, porque eu acho que cada vez que a gente assistir, vai assistir com outro olhar, especialmente depois das discussões, né, que têm acontecido aí nas mídias. Então, agradeço por essa oportunidade e vamos lá. Muito Obrigada. obrigada. O que nós fizemos então? A Larissa e a Patrícia, dividimos em episódios, porque são 4. Fizemos então episódios 1 e 2, 1, 2, 3 e 4, tá? Então a gente vai passar agora no PowerPoint para só colaborar com as falas, com algumas imagens, e depois a gente volta para conversar. Mas também, qualquer momento que queiram falar, a gente também interrompe, né, meninas? Para ficar meio que flexível, não é aula, né? Mas é porque a gente pegamos algumas cenas para a gente pensar, porque, Miriam, você falou uma coisa para a gente pensar numa visão mais ampla e sistêmica, é que a gente não fala muito culpado, a gente fala em responsáveis, porque não dá para você colocar uma coisa só. A criança, a família, a escola, a ligação, essa relação precisa ser melhor construída, acho que em qualquer momento da história, né? Então, seria assim, como a gente pode trabalhar nessa visão maior e, claro, dentro das possibilidades. Eu estava falando, achei interessante, minha sobrinha da Austrália, ela está no outro lado do mundo e está falando que ela está vendo as mesmas coisas. Então, isso não é uma coisa minha no Brasil, isso é uma coisa, né, do mundo, que está todo muito globalizado. Então, eu vou começar a passar aqui, tá? Qualquer coisa vocês falam aí, tá bom, meninos? Estão vendo aí? Já está vendo aí? Apareceu, sim. Tá. Bom, primeiro a gente pensar que esse filme, né, filme é uma série britânica, uma minissérie britânica, chegou de 2000 e agora, né, bem recente, março de 25, dirigido por Philip Barantino, de Tem das Fontes, o Jack Thorne e o Stephen Graham, que o Stephen Graham é o pai do Jamie, que é um roteirista da série, tá? O Ian Cooper, que é o que interpreta o Jamie Miller. Larissa, está falando certinho inglês, Larissa? Perfeito, Protagonista da menina. Estou série. aqui, ó, Jovem impressionada. protagonista da série. Aí tem a mãe, a Christine, né? Aí tem a Amélie, que é a Liza, enfim, é a irmã. Aí tem a Erin Doherty, que é a psicóloga. E tem o detetive, inspetor, e tem a detetive, e tem o Paul, que é o Mark, que é o filho do detetive. Ou seja, esse é o elenco principal. Então, nós separamos assim. Bom, pegamos alguns conceitos que eu acho que talvez sejam conceitos de discussão, conceitos centrais para qualquer relacionamento. Limite, respeito, diferenciação, a comunicação, né, e a família, né? Pensando em família, não só a família também, vamos dizer assim, que a gente tenha, né, consanguínea, mas pensando em família, no sentido até social. Na escola você tem uma família também, que você tem os amigos, enfim, você acaba construindo isso. Então a Patrícia vai falar o quanto os pais conhecem seus filhos, aí vai chamar filhos do quarto. Achei bem interessante isso, Patrícia, os filhos do quarto. Episódio 2 também ela vai ficar nos dois, bullying, cyberbullying, bullying online, esse bullying que a gente sabe cibernético, a linguagem codificada que aparece no filme, incel, emojis que tem, né, aquelas gravurinhas, que são interessantes, porque eu também, como você, Miriam, eu já vi 2 vezes, verei de novo. Que eu acho que é interessante, que talvez mais atenção, algumas coisas que nós vamos trocar aqui, vale a pena ver de novo. Depois, Larissa vai entrar com a parte 3 do episódio que entra a psicóloga jurídica, que é um trabalho diferente da clínica, e como é que esse incômodo e o mal-estar desse lugar. E o episódio 4, faço um fechamento, a proximidade da infância e da adolescência, e faço a pergunta: os pais? Culpa, desculpa, enfim. Então, nós vamos trabalhar com famílias, com o jovem, com a família, com a escola, num trabalho possivelmente integrado. E aí, vou passar aqui, Patrícia, você vai falando, tá bom? Suzana, seja bem-vinda, Suzana. Beijo. Então, boa noite a todas. Eu sou mãe, né, de 2 adolescentes, 15 e 12 anos, e trabalho com adolescentes há 23 anos. Então, assim, adolescente cerca o meu universo em várias fases da minha vida. O que que eu percebi nessa série, assim, né? Primeiro, eu acho legal contextualizar, porque acho que foi a Alexandra que falou que a série ela foi escrita a partir de fatos, né, noticiários que o próprio
ator, né, que atua como pai, viu, mas ele, na época que ele quis escrever essa série, ele queria focar mais na questão da ira da masculinidade, né, e como essas comunidades online tóxicas, né, são tóxicas, elas tomam conta desses adolescentes e o que eles são até capazes de vir a cometer a partir de influenciadores, né, online. Mas eu acho que a série foi muito mais além do que isso, né? Não falou só disso, e eu acho que serviu de fato para um alerta com as famílias. Acho muito legal assistir novamente. Eu assisti sozinha primeiro, depois eu assisti com os meus filhos e eu deixei que ali foi uma possibilidade de uma abertura de diálogo. Então, eu acho que para quem tem adolescente em casa, vale a pena, né? Você convidar, chamar com seus e assistir com seus filhos. Então, a primeira cena, que é aquela cena, né, impactante, que a família fica totalmente desesperada, sem entender o que estava acontecendo, né? Os policiais entrando na casa de uma forma muito bruta, muito violenta, e o menino ainda no quarto, naquela transição, né? Que ele ainda dorme com um ursinho de pelúcia. Então, ele acaba de cometer né, um crime brutal, que os pais não têm a menor noção do que estava acontecendo, e ele dormindo com seu bichinho de pelúcia. No final, a mãe até tem umas falas, né? Que é a questão dos filhos do quarto. Né? Chega da escola, vai para o quarto e ali fica, só que eles estão imersos num universo que os pais não dão conta, né? Então, a falta da comunicação na família, o que que isso pode acarretar? Pode passar, assim, se alguém quiser comentar, falar junto, né? Fiquem à vontade. Então, eu acho que o primeiro episódio ele chama essa atenção, né? E o menino depois vai para o interrogatório, o pai tem falas do tipo, mas ele só tem 13 anos. Ele não, como que ele não fez nada? Ele só tem 13 anos. Então, assim, totalmente um desconhecimento daquele filho. Porque durante a série também o pai chega a falar que ele e aí passa da questão das gerações, né, das familiares, que ele fala, eu não vou ser para o meu filho o pai que eu tive, que ele era um filho que ele apanhava, era um filho que ele não conseguia manter diálogo com seu pai, e na verdade ele acaba repetindo, né, de uma outra forma, ele realmente não era um pai agressor, né, mas ele não tinha diálogo. Ele não tinha comunicação. Então, assim, mostra ali essa inabilidade parental, assim, dos pais de hoje em dia lidarem com filhos adolescentes. Porque eu acho que quando a criança, a gente estuda isso em sistêmica, né, que quando muda o ciclo familiar, então os pais deixam de ser pais de criança, quando eles se tornam pais de adolescente, precisa que haja uma reestruturação familiar. Então, eles precisam sim desenvolver novas habilidades para lidar com esses filhos nessa nova fase da vida. E eu sinto isso muito no consultório, isso é muito presente no consultório, a dificuldade dos pais serem pais de adolescentes, ainda mais no mundo de hoje. Então, Patrícia, deixa eu só pegar isso aí que você disse e complementar, que muitas vezes essa inabilidade, né, e essa dificuldade é também uma dificuldade de olhar e revisitar a sua adolescência, esses pais, né? É, tem um momento ali que só para você conseguir ser pai de adolescente e fazer esse novo entorno, né, que é diferente, pai de bebê, o pai da criança, o pai do adolescente, o pai do adulto. Você vai ressignificando e refazendo ali os modelos, né, dentro da sua família. Porém, se você não volta e não revisita a sua adolescência, fica muito difícil de você conseguir ter conectar, essa habilidade, né? se conectar aos seus filhos. E E aí eu trouxe a cena, reviver da nossa cena. adolescência depende da adolescência, né? Então, assim, se a adolescência é difícil, ou nem. Porque olha só, tem pessoas que pulam a adolescência. Tem gerações atrás que passaram da infância quase para a adultice. Porque teve adolescência que não foi possível, né? Por questões da cultura, porque teve obrigações de trabalho muito cedo, coisas desse tipo. Então, a gente está falando de várias, né, possibilidades. Patrícia, você quer que passe? Você me fala quando passar, tá? Eu acho que essa cena, assim, é uma cena muito forte, porque primeiro o menino diz que não fez, e aí o policial mostra o vídeo para o pai. E o pai não consegue acreditar, né? Porque como meu filho que estava no quarto, né, seguro e tranquilo dentro de casa, é capaz de cometer isso.
Mas mesmo assim, o que mais me tocou, isso foi uma fala da minha filha, assim, é, minha filha falou assim, mãe, mas ele fez isso e o pai abraça. Eu falei, filha, pai abraça. Como esse pai, nesse momento de desespero, né, abraçou, acolheu e ficou ali do lado do filho. E aí eu acho que a série passa, assim, ela é atravessada por muito sentimento de culpa, né? Acho que todos os episódios a gente consegue ver isso da família. É, Então, assim, assistir com filho é muito, muito legal, assim, acho que fica uma boa dica. Ana, com seus netos também. Pode passar, pode passar. E aí a gente entra no episódio 2, né, que traz todo o cenário escolar, que é um campo minado, né? Eu acho que ali é um despreparo dos profissionais. É, Essa primeira parte aí que eu trouxe algumas falas, o diretor muito preocupado com a imagem da escola, né, como que vai ser, querendo poupar o máximo, que já tem não sei quantos pais querendo saber, e aí essa funcionária pede um espaço para poder eles desenvolverem, né, a questão do luto, e aí ele tem uma fala do tipo, agora vamos virar o quê? Seguranças e assistentes sociais? Então, assim, não está preocupado com o emocional daqueles jovens dali. E aí depois, essa outra cena também me marcou muito, porque é quando a menina consegue falar que era a única amiga que ela tinha, que é a única pessoa que entendia ela, e quando ela começa a querer falar das questões dela, até de próprio bullying que ela sofria, quando ela começa a se abrir para uma profissional da escola, ela fala, calma, eu vou chamar alguém para te ouvir. Então, assim, a falta de, do despreparo dos adultos ali daquela escola de acolhimento, de escuta. E aí ela entra em pânico e fala: não, não quero um outro terapeuta, não. Né? Acho que no momento que ela consegue se abrir, a pessoa corta. Isso a gente vai ver de novo também na cena da psicóloga, né? E lá vai falar melhor. Pode passar, Ana. Queria só ressaltar uma coisa que eu sou psicóloga, mas também trabalho, né, há muitos anos, até há mais tempo, na área de educação, e isso ainda é uma questão muito grande da escola punitiva ao invés de socioeducativa, né? Ainda a escola, uma vez a gente leu um texto numa reunião pedagógica sobre a diferença entre a escola e a prisão. E são muito poucas diferenças, tá? A grade, hoje, nem a grade, né? Porque muitas escolas já são gradeadas também. Mas a questão de ter, né, aquela rotina do que pode, o que não pode, o que é punido, as leis, a ordem. E então esquece-se um pouco desse trabalho socioeducativo, né? E pelas próprias crianças. Então, assim, acontece alguma coisa na escola. Eu trabalhei numa escola, eu trabalho, né, há 22 anos numa escola montessoriana, que por si só já é um estilo de educação diferente, né, da educação mais formal, mais ali conteudista, mas é muito interessante porque o próprio olhar do adolescente ele pede a punição. Então, assim, acontecer alguma coisa na escola e a primeira coisa, assim, mas por que que não foi suspenso? Por que que não expulsaram? Né? E aí a gente fala, olha, o trabalho aqui não é esse. O trabalho é pedagógico e socioeducativo. A gente tem que pegar algo que aconteceu, trabalhar ali, né, com aquela criança, com aquela família e poder dar seguimento. E não na primeira, a não ser que coisas assim, né, bater ou deu um soco na cara, que essas coisas são, né, dentro da escola, são inaceitáveis. Mas ainda é um lugar com um olhar de muita punição, né? Então, todo esse trabalho socioeducativo fica um pouco em segundo plano, como ali disse o diretor, né? Como é que você vai abrir esse espaço? Nós não somos lugar que tratamos, né, crianças e tal. Então, só queria colocar mais isso aí. Segue em frente, pai. Vamos lá, acho que pode passar. E aí a gente vê algumas cenas, né, que trazem a questão do bullying, né? Esse é o menino que é o filho do investigador, né, do policial.
e sofrendo bullying, porque eu acho que é um menino bolsista na escola, que tem uma hora que ele fala, você não precisa, você tem que me dar esse dinheiro porque você come de graça, né? Então, cenas, pequenos detalhes, assim, que passam no filme que a gente vê né, no dia a dia dentro das escolas. O menino em que passa um outro fala assim, apanhando de mulher, foi no descontrole da menina que ela vai lá e bate, e aquela escola é um caos, assim, todo mundo briga, essa cena da briga, todo mundo em volta, e eles não sabiam o que fazer. Não tinha ninguém intervindo ali naquele momento. Então, eu vi, assim, essa escola me impactou muito, essa questão do despreparo. E aí, se a gente traz para a nossa realidade, assim, a gente não vê tantas cenas de violência nesse ponto, não é tão comum, mas, assim, essa falta de espaço para eles poderem falar, deles poderem, né, trazer essas questões mesmo do bullying, eles ficam muito travados, e aí os que sofrem em silêncio, né, sofrendo, isso a gente vê, acolhe e bate isso no nosso consultório constantemente, todo dia tem essa procura. E aí, quando a gente procura as escolas para orientar, você vê também dificuldade dos profissionais, assim, de ter esse espaço, de conseguir organizar ambientes em que eles possam se colocar. Então, eu sinto muito isso, assim, dentro da nossa realidade. O bullying, vou E trazer agora? um pouquinho, sabe, o que sempre aconteceu, né, gente, nas escolas. É o famoso apelido, é o empurrão aqui, né? É o desfazer de alguém, não sentar ao lado, a indiferença. Tem várias formas de bullying. Até o não falar com alguém é um dos bullying piores, é a invisibilidade. Então, sempre aconteceu. Eu só fico pensando é o quanto é responsável aquele que é omisso ao bullying. Talvez a escola, estou ouvindo você falar, Larissa, sobre o que você trabalha socioeducativo, de falar assim, olha só, não adianta a gente não ser o que impetra o bullying, mas aquele que também fica quieto, ele faz igual, porque ele também não quer entrar naquele lugar. O medo de sofrer o bullying faz você ficar no silêncio. Ou seja, estamos falando de violência, né? A violência se mantém no silêncio, no segredo. A gente só consegue lidar com a violência, bullying já é uma violência, uma agressão a mais, porque não é só falar um dia um apelido, é uma sequência de coisas, né? Tem uma repetição de ações, né, que fazem mal ao outro. E aí a gente está pensando, e como é que faz com isso, com aqueles outros que têm medo? Tem uma pergunta para você também, Larissa, Patrícia, para todo mundo que está aqui, como é também trabalhar nesse conjunto de que não é só não ser o que faz o bullying, mas aquele que também protege aquele que está acontecendo, toma alguma decisão, toma uma posição. Como que é isso? É uma coisa que eu queria trazer para cá mesmo, que eu acho que é muito grande, que sempre aconteceu e é difícil. Como é que é esse trabalho de conscientização da maioria que fica omissa, Uma tá? certa conivência, né? É uma conivência no sentido, né, Miriam, até no Silenciosa, sentido de medo, porque o né? que É o é por trás medo do de que se silêncio? eu É o falo, eu medo. vou ser o próximo. Exato. Isso. É Se eu silenciosa, não... mas é. Isso. É, Então, como a seria gente está nesse falando de um trabalho? adolescente, né? Que eles estão ainda em processo de formação. Então, Exato. assim, é, eles não se sentem preparados também para poder bancar isso, né? Eu acho que isso tem que ser vem de uma educação de casa, de ser falado constantemente, os pais falarem sobre isso, e também de alguns trabalhos interventivos assim da própria escola, né? Tem escolas que a gente consegue abrir esse espaço. Diana está aqui e eu sei que lá na escola no Prisma tem essa possibilidade, A ela Raquel também exerce está esse aqui, papel querida, lá. né? Eu É, trabalhei Raquel. no Centro Educacional de Niterói, né, durante 12 anos e em alguns momentos eu estive orientadora educacional lá e a gente tinha na grade até o ensino médio um tempo na grade por semana para trabalhar dentro das turmas, né? Não era só uma orientação educacional que ficava sentada ali na sala, também tinha isso, mas a gente trabalhava com o coletivo. E aí, uma vez, normalmente, eu fazia muito o trabalho com eles, deles escolherem um tema que eles queriam trabalhar, e uma turma de sétimo ano escolheu trabalhar com bullying. E aí, a primeira intervenção que a gente fez foi uma roda de conversa, e sentados no chão, assim, eu fiz aquela pergunta básica, bom, quem aqui já sofreu bullying? E aí, 90% da turma levantou a mão.
E aí eu fiz a segunda pergunta: quem aqui já fez bullying? E ninguém levantou a mão. Aí eu falei: olha, essa matemática não. Não, mentira, eu levantei a mão. Aí eles ficaram apavorados, olharam para mim. Eu falei: eu já fiz bullying. Agora, eu não sabia que era bullying, eu não sabia o que que era isso, mas eu impliquei com pessoas. E aí eu fui explicando o que que era, como era, né? E como que eu fiz, que idade que eu tinha, e aí as mãozinhas começaram a se levantar. Então, eu acho que antes até da omissão, precisa entender o que é, né? Porque ali todo mundo sofreu, mas ninguém fez. Falei, ué, então como é que é essa matemática? E aí, quando a gente foi fazendo, e me colocar também como uma pessoa que já fez, né, que foi no embalo de um amigo, ou que foi omissa, ou que viu fazer, e aí eles começaram a entender, e eles fizeram a reflexão, e muitos ali levantaram a mão. E dali a gente pôde partir, então, para um diálogo e de por que que estava fazendo e o que que isso te doeu, o que que doeu no outro, né? Mas é isso, precisa ter um trabalho efetivo dentro da escola, precisa falar sobre isso, precisa vivenciar isso, né? Precisa tá ali borbulhando isso e no coletivo, né? Claro que algumas questões serão individuais, mas precisa levar isso para o coletivo. Porque eu acho que às vezes tem muito isso, sabe, dentro da escola. Leva, coloca numa sala, fecha a porta, leva uma bronca, fala com a diretora, fala com a coordenadora, fala com a orientadora e volta para a sala, né? Mas a ação no coletivo, ela é muito mais forte, né? E precisa ser feita também. Exatamente, Larissa, acho perfeita a sua colocação, assim, né? Porque eu acho que o coletivo, né? Porque as pessoas trabalham no consultório, psicologia, você trabalha o individual, né? Mas quando na escola é onde tudo acontece, onde tudo começa, e é onde tem que trabalhar essas diferenças, né? Então, acho que assim, a psicologia dentro da escola, com os grupos, é fundamental. Teria que ser obrigatório ter esses debates, ter isso, né? E assim, até a psicologia dentro da escola, fora também do ambiente de sala de aula. Você está olhando num pátio, no momento de recreio, onde as coisas acontecem, né? E normalmente não tem ninguém olhando, tem um inspetor despreparado, uma pessoa que não tem, e é onde acontece tudo, né? Então, eu acho que esse debate, assim, da psicologia dentro da escola, dessa formação, eu acho que é muito importante. E a gente vê muito a diferença, né, da escola que trabalha e que tem esse espaço e da escola que não abre isso. A gente vê muito essa diferença na clínica também, né, das crianças que estudam em lugares onde elas, como Larissa falou, vão parar na direção, vão levar uma advertência, e de crianças que estudam em lugares que têm um espaço de conversa, de educação socioemocional. Então, é um diferencial para o desenvolvimento delas em outros ambientes também, né? Eu acho que quando eu falar isso, para a gente pensar na psicologia, totalmente diferente da psicologia educacional, psicologia jurídica, da psicologia clínica, né? Não diz ser uma clínica, mas é bem diferente. E acaba que muitas vezes, dentro da escola, Raquel, querida, eu sei que tua escola é bem bacana, né? Como também Larissa trabalha, mas é aquela coisa assim: fez alguma coisa errada, para onde vai? Para o SOI, SOD ou para a psicóloga. Ela fica também na de punição, né? Vou chamar os pais. Então, tem que pensar também nós, profissionais, independentes, pais, mães e profissionais de educação, psicologia, que lugar é esse também que a gente está colocando na escola, nessa escuta maior, além de ser alguma coisa que está disfuncional. Comportamento disfuncional, aí vai tudo para psicóloga. Aí tem um monte de sintoma, tem um monte de nome, o DSM-5 é lotado de nome. Não dá nem para a gente conseguir saber. Só para imaginar uma gama só, por exemplo, estresse. Tem não sei quantos códigos, só para a gente pensar que cada vez mais ficou mais fácil, né? Colocar nomes em termos de psicodiagnósticos e medicamentos. É outro problema que a gente pode conversar também, né? A gente não botar tantos nomes e tantos sintomas em coisas que são relacionais. Isso também é uma coisa interessante. Paty, pode seguir? Pode. A gente depois abrir para todo mundo, né? É claro. Enquanto a gente E aí está eu falando acho que também, as pessoas, como, né, a Raquel Também, porque dá entrou, para Diana falar. entrou.
Eu sou Vamos só para essa. péssima, porque eu só vejo eu e alguns quadradinhos, mas vamos lá. Também vejo quase ninguém. Nem sabia que a Raquel estava aqui. Que bom. Vamos Só escutei a lá. vozinha. Cyber. Então, a questão do cyberbullying, eu acho, o que que acontece nessa geração, né? Eu acho que aí nós fomos poupados disso. É a disseminação, né? Antigamente a gente pega o telefone para passar uma informação que vai chegar e o processo era muito mais lento. Hoje não. O que aconteceu até no filme é, você colocou alguma coisa na rede, não sei quantas curtidas, o quanto aquilo te afeta, né? Então, o cyberbullying, ele é disseminador, assim, os adolescentes, eles não têm maturidade para lidar com isso. Então, e aí, essa é a cena que volta na questão do despreparo, né? E entra a parte da comunicação também, Ana, que eu sei que você gosta de falar muito sobre isso. É, que a escola, acho que é uma das diretoras, né, a pessoa que estava apresentando lá a escola para eles, e aí vem o pai, depois de uma conversa com o filho, acho que você pode passar, pode passar? Depois de uma conversa com o filho, ele fala assim, agora eu estou entendendo tudo, é, porque é esse lance de incel. E aí essa funcionária da escola fala, e eu ouvi eles falando isso no corredor, mas nem sabia o que que era. Então, assim, ela ouviu isso e nada foi feito porque ela nem sabia o que que era. E aí, depois disso, foi o que acontece, o crime, né? Acontece o fato principal, assim, da série. E, Patrícia, eu acho importante, como você falou, né? Quando a gente estava preparando esse trabalho, a gente teve alguns encontros online, e aí Patrícia falava sempre nessa coisa da curiosidade, né? Curiosidade dos pais em Vou relação falar aos agora filhos. aqui, ó, E do a abismo curiosidade da digital, escola, como é que ela da ouve uma escola. coisa e ela não vai lá, mas o que que é E não isso? vai procurar De que saber. eles estão falando? Como é que eles estão? Isso está rolando no corredor e eu não sei o que que é. Peraí, vou lá pesquisar, vou, né? Então, essa curiosidade também, que você vai falar depois, também dentro da escola, é uma necessidade enorme, né? E principalmente quando a gente está lidando com o coletivo. Então, como que você que está ali, né, a princípio preparada para lidar aquilo, ouve uma coisa que você não sabe o que é e ignora, né? E é também a questão a diferença, né? Da relação, e a Ana Cristina também, que é muito boa nessa questão de falar sobre comunicação. Esse pai e esse filho conseguem ter alguma troca sobre o que estava acontecendo, né? Coisa que Eu acho que essa. o outro pai com o Pode outro falar. filho não conseguem ter essa relação dele mostrar, de falar, isso significa isso, isso é aquilo, né? Eles conseguem, de alguma maneira, aí, mesmo que fosse dentro dessa confusão, começar a ter uma relação melhor de comunicação, né? Uhum. Porque eu achei essa parte do filme, assim, muito interessante, porque não são os personagens principais, né, no caso, mas como que essa parte mostra é, a falta de comunicação, né, esse abismo digital entre as gerações, né, porque é o menino que não tem uma boa relação com o pai, que chama o pai para poder explicar o que estava acontecendo. Esse pai era a pessoa que estava investigando o caso e ele não tinha a menor noção. E aí ele começa a falar de todos os códigos que eles usam, né? Você tá vendo? A pílula vermelha. Aí fala que é o incel, e aí ele explica para o pai. Então, assim, essa importância também, diante desse abismo, né, digital entre as gerações, dos pais aprenderem com seus filhos adolescentes, né, dos pais se permitirem serem curiosos do mundo em que eles estão imersos. Mas eu acho que para você gerar uma conexão com os seus filhos, você precisa ter uma curiosidade genuína, uma curiosidade que não haja julgamento, de você de fato aprender, porque eu aprendo todos os dias no meu consultório com os meus pacientes adolescentes, eu aprendo com os meus filhos, né? Eu não vivi a minha adolescência, eu não vivi isso. Então, assim, e como isso conectou esse pai com esse filho. E o pai sai, uma das últimas falas, ele fala assim: estão querendo me dizer esqueci o nome da menina, mas ela fazia bullying com o Jamie, e aí o menino começa a explicar
todos esses códigos, né? Essa comunicação codificada que eles têm e quantas curtidas que essa menina, a partir de um comentário dela que essa menina teve, o quanto toda a escola passa a olhar para esse menino dessa forma, né? Que é o celibatário involuntário. Então, é a partir disso que gera essa ira e acontece as coisas desse menino e que acontece, né, o fato. Mas essa cena, para mim, foi uma cena assim que me marcou muito. E a partir daí, o pai, ele fala assim: realmente, eu estou perdido mesmo. E aí ele sai e vai falar com a coordenadora da escola, e quando ela fala assim: eu ouvi isso no corredor, mas deixei para lá. Então, assim, ela ouviu a confusão entre eles e deixou para lá. Talvez se tivesse essa curiosidade, se fosse procurar saber, poderia ter chamado, poderia ter feito algo, né? Então, assim, eu acho que os adultos, eles precisam ser curiosos sobre a vida desses adolescentes, assim, para poder gerar conexão, para poder ampliar a comunicação, né, Ana Cristina, que gosta tanto de comunicação. Mas pode passar. Quando eu coloquei, né, quando os filhos adolescentes ensinam os pais e se permitir, né, estar nesse lugar de aprendiz diante do seu filho. E isso é ótimo. O pai não precisa. Essa nossa A visão. gente tem a gente tem a hierarquia familiar, que isso é uma questão que a gente tem que respeitar, e ok, né? Inclui a questão dos limites, mas assim, nesse caso aqui, a gente pode sim aprender com eles. E eu acho que a gente sempre pode aprender, Patrícia. A gente aprende a ser pai e mãe com os filhos. A gente não tem outra escolha, não tem manual, mas eu acho que só o seguinte, a gente também tem a ver com os filhos que nós fomos, os pais que nós tivemos, aí vem a transgeracionalidade. Mas eu achei legal quando você fala isso, dos perguntar mais, mas olha como é que a gente pergunta. Como é que foi seu dia hoje? Talvez tenha que perguntar a partir de alguma coisa que a gente ouviu, aí a curiosidade pode ser uma pesquisa, tá? Alguma coisa interessante, hoje as redes sociais é para todo mundo, todas as faixas etárias, e poder perguntar, olha, eu ouvi falar isso, é isso mesmo, já traz alguma condição de entrar naquele mundo, porque nós ainda temos um modelo adultocêntrico, ou seja, puxa tudo para o adulto. A criança para adulto, o adolescente para ficar adulto. Por quê? Porque é menos trabalhoso, é menos, eu vou botar aqui na minha opinião, né, menos difícil, porque eu estou botando um pouco mais perto de mim, porque eu vou ter que ir lá voltar atrás, como já falou a Larissa. Então, talvez pensar nessa chamada, primeiro. Puxa, fiquei tão interessante aquilo que aconteceu, que eu vi. Porque eles vão dizer, como falou para o policial, papai, eu te vi ali igual um bobo, porque ele falou para isso, papai, eu fiquei com pena de você ali que não Não foi entendia legal nada. ver você. Ver Ele você fala, não foi naquele legal ver você não vulnerável. sabendo o que você estava fazendo. Eu achei legal que ele trouxe o pai para um lugar, a sua pai, eu vou te ensinar, eu vou te falar, porque esse mundo aqui você não tá totalmente fora. Solange, acho que levantou a mão. Eu só ia, né, reforçar o que você está dizendo, porque os adolescentes, eles são super monossilábicos, né? E aí, como é que foi seu dia? Legal. E aí, tudo bem. Ah, maneiro. Então, assim, eles já não respondem, já não conversam. Então, se a gente ficar com as nossas perguntas, eles vão responder de qualquer maneira. Agora, se nós, né, buscarmos aprender com eles, entender alguma coisa, aí eles têm interesse, às vezes, né, pelo menos um pouco mais, né, de nos ensinar, né? E isso pode ser bacana, mas é muito difícil conversar com adolescente. Eles normalmente são, né, resumidíssimos, sintéticos. Porque a primeira saída da família é essa, né? É para fora, o social e a escola é o primeiro mundo grande. Então, assim, minha família é aquilo que eu estou querendo sair, eu quero me diferenciar, me separar, né? Então, tem esse movimento pró, e ainda bem, né? Porque a gente fica mais ainda ocupado com aqueles que não saem, não é do quarto, mas que não saem nem de si, né? Então, assim, Pois até é. a gente pensar, tem tanta coisa, né? Nem 8, nem 88, né? A gente está sempre na corda do equilibrista, né? Tentando equilibrar aí. Mas é muito bacana isso. Muito obrigada por vocês estarem trazendo esse tema de uma forma tão bacana. Nós todos. Parabéns. Paty, segue, não segue, o que você quer? Pode seguir. Senão A vai gente chegar. está aqui Acho que também já passando foi. à frente. Olha, esse aqui é o teu. E aí eu, Bem e aí eu legal. trouxe
alguns sinais, né? Por que que os pais precisam ter essa educação digital, de entender um pouquinho disso. E aí, isso foi falado, não vou ficar falando de todos os termos, mas é bem legal também que quando ele fala dos corações, aí ele fala: ainda bem que eu mando coração vermelho para sua mãe. Vermelho significa amor, roxo, tesão, laranja, não sei o quê. Ele começa a falar tudo pro pai, assim, o pai, ainda bem que eu mando vermelho. Aí eu até pensei, gente, quando eu posto alguma coisa no Instagram, eu sempre boto um amarelinho, nem sabia disso. A gente Mas também é, aprendeu, né? eu A vou gente aprendendo também também. aprendeu. É. Vamos lá, Eu acho que acho que, foi. Acho que... rapidinho, só para quando tá falando aqui dessas decodificações, né, que elas já aconteciam normalmente, só que eram através, né, é, de da fala dos grupos. Então, um grupo tinha uma palavra ali que colocava para falar, por exemplo, de um baseado. E aí era o nome que só aquele grupo sabia, né? Então, já tinha, o jovem tem essa coisa da piada interna, Linguagem própria, né? da linguagem É. própria e dessa decodificação, né? Só que isso aí também, como são jovens e adolescentes, vai acontecer no digital, né? Só mudou quer dizer, não mudou, mas acrescentou mais um lugar, né? Dessa decodificação aí. Eu lembro de uma Pode palavra passar. que eu vi da geração da minha filha, que era bala. Gente, estão com bala. Bala era ácido, né? Era famoso, era bala. E a gente bobinha, é bala, tá. Passa aqui, deixa eu ver. Pode passar. Aí já Eu acho que entrou na vai Larissa lá. aí. Eu acho que a gente dá essa pincelada e depois abre para todo mundo, né? Larissa, Uhum. tudo Isso. bem? Então, falar um pouquinho, né, do episódio 3, que de todos, talvez não o último, mas esse episódio quando eu acabei de assistir, eu acabei quase igual a psicóloga lá. Eu fiquei respirando com dificuldade, com a mão na boca do estômago e sentindo esse mal-estar, esse incômodo ali. Eu não conseguia. Assim, para eu ir para o quarto episódio, eu acho que eu só fui no outro dia, assim, eu não consegui continuar, porque, como disse a Cecília, né, mexeu comigo de uma maneira muito grande. E aí, engraçado que quando a gente estava falando nessas reuniões aí que a gente teve, e eu trouxe esse incômodo, esse mal-estar, e Patrícia falou, eu também fiquei e tal. E aí a gente começou falando assim, mas caramba, né? E a Ana Cristina falou também, se fosse meu paciente, impossível de eu não ter dado um abraço, de eu não, né, não ter dito para ele, sim, eu gosto de você, você é uma pessoa, né? E aí a gente começou a falar isso sobre esse primeiro tópico, que é essa diferenciação, né, da psicologia jurídica e da psicologia clínica. Então, e é claro que quando eu assisti o meu mal-estar foi através do meu olhar como psicóloga clínica, né? O que eu teria feito ali ou não teria feito. Mas em nenhum momento veio na minha cabeça essa questão que é totalmente diferente, né? Primeiro que ela tem ali 5 sessões, né, para desvendar alguma coisa desse menino, para levar para um possível julgamento, um juiz, para alguém maior ali, né? E, enfim, só isso já começa a ser totalmente diferente, né? Já parte de um lugar diferente, onde ela não é procurada, mas ela que procura o paciente, né? Na clínica eles chegam para a gente, ali quem chega é ela. E eu achei interessante começar, uma coisa que me chamou muito a atenção nesse episódio, e aí eu quero trazer um pouquinho disso, é como essa psicóloga ela foi se movimentando dentro do episódio. Então, pode passar, Ana Cristina. Na primeira. Olha lá, quando ela chega, ela senta de frente para ele, né? Com a mesa fazendo essa barreira, fazendo essa divisão. E a carinha dele feliz, ela com um sorriso, porque antes de entrar, dá a entender que ela já tinha feito, né, algumas sessões com ele,
e ela sabia que ele gostava do chocolate quente com marshmallow, então ela traz isso como o chegar ali como algum tipo, né, de conexão com esse menino, e a primeira palavra, quando ele vê o chocolate quente, ele diz: "Você lembrou?", né? Então, imagina o quanto que isso foi significativo para ele, aquela pessoa que visitou ele ali, né, 2 vezes, sei lá, ela já conhece um pedacinho de mim. E aí eles estão ainda ali no momento lua de mel, né, e aí ela traz um sanduíche que tem uma coisa que ele não gosta, e aí ele já fica: "Será que ela realmente conhece mesmo?", né. Mas eu achei interessante, assim, esse movimento dela, da distanciamento, mas ao mesmo tempo trazendo algo para que, pudesse fazer alguma conexão entre eles. Pode continuar. E aí termina, né, na primeira sessão, aquela primeira foto ali de cima, ela ainda está lá do outro lado dele. Depois, ela quando depois desse primeiro berro que ele dá, dessa primeira encarada que ele dá nela, né, que ele vai se frustrando e ela vai fazendo também, né, a gente que estudou e sabe aquele jogo de ir tentando fazer ele se abrir e ele, né, e ele se mostrar e aí ele dá essa primeira rusga com ela sai da sala. Ela sai da sala e ela vai para pra uma sala onde tem uns monitores de computador. E ela começa a observar o comportamento dele dentro da sala. E a gente não vê, não é uma coisa que passa para a gente, espectador. Eu sei que quando ela volta, ela já tira a cadeira de onde ela está e bota na cabeceira, que já é aqui nessa segunda cena, ela já está na cabeceira e não mais, né, ao contrário dali. E a última cena ali mostra também esse incômodo dela, né, dele ter vindo para cima dela. Pode passar. E aí, num exato momento, ela já está no terceiro momento de movimento, que já é estar ao lado dele, né. Então, conforme a sessão vai eh, se andando lá e acontecendo, ela pega essas figuras, né, que são as fotos que tem dos celulares, da menina também, do nudes, tal, vai sentando do lado dele, né, e com isso eles vão ficando mais próximos, né, e eu achei isso muito interessante. Começa num distanciamento e conforme ela vai conseguindo chegar lá dentro dele, ela vai chegando perto dele também, eh, fisicamente, né. Pode passar. E aí termina, né, a cena com ela dizendo para ele que então, né, quando ele tem o segundo momento de raiva e de ódio dela, e, eh, que ela consegue ali olhar para ele e dizer: "Acabou, eu já tenho o que eu preciso", né. E aí ele se sente mega super traído, e aí ele entende o que que ela estava precisando, né, de ver esse comportamento do sair, do snap, né, que sai da consciência, o inconsciente vem e engole esse menino, a sombra, né, como dizia Jung, vem e encapsula ele, e aí ele entende, né, e eu acho que ele se sente tão traído, tão, sem chão ali, e ela diz: "Acabou e eu não preciso", então eu pelo jeito ali deveria ser o quarto encontro deles, porque ela fala que ela não precisa de mais né, ela não precisa de mais um encontro para ter o que ele queria, e aí ele que já tem essa pessoa que já está próxima dele, que ele abriu coisas ali, falou, né, porque ela fala ele fala uma frase muito interessante várias vezes: "Mas você pode falar sobre isso? Você tem licença para falar sobre isso?", quando começa a falar da sexualidade, quando começa a falar das partes íntimas, quando começa a falar de sentimentos dele,
né? Então ele está ali se abrindo, né? E chegando ali no momento que ele precisa ser retirado da sala com a frase, né? Que eu acho que é essa que embrulha, mas você não gosta nem um pouco de mim, eu não sou uma pessoa nem um pouco legal, né? Você viu tanto de mim aqui dentro, e é isso mesmo que você vai levar, né? Então ele sai dali e com essa raiva explodindo, né? Mas ao mesmo tempo também não tendo esse afeto e aconchego que ele teve do pai, por exemplo, naquele abraço quando ele fez alguma coisa errada. E eu acho que isso foi o que a falta desse acolhimento, né, dentro da sessão e que realmente não fazia parte do trabalho dela como psicóloga jurídica, né? E que na clínica você tem esse olhar, talvez tenha sido o que mais mexeu ali comigo enquanto psicóloga, né? Então, queria trazer isso hoje para dividir com vocês que eu entendi o meu incômodo quando eu entendi que a prática desta psicóloga é diferente da minha prática dentro da clínica. Eu acho que a gente, enquanto profissional assim, da clínica, né? Acho que todo mundo compartilhou desse mesmo sentimento. Quando nós conversamos, né? Eu, Larissa e Ana Cristina, o quanto isso foi angustiante. E o quanto também a gente é colocada num combo, né? Porque para as pessoas que não são psicólogas, fui questionada várias vezes. Você faria isso? Até pela minha filha, ela falou: Mãe, você faria isso? Eu falei: Jamais. Aí, aí ela falou: mas eu falei: Mas eu expliquei para ela qual era o trabalho, a diferença, e ela falou assim: então é diferente? Tipo assim, psicologia, psicólogo é psicólogo, né? E ali era uma prática totalmente diferenciada, com número de sessões, ela estava contratada para uma investigação e ela desempenhou o papel dela. Mas o quanto isso foi trouxe angústia para mim enquanto psicóloga clínica, não tive como, né, não ficar abalada com essa cena, assim. E também foi igual a Larissa, não consegui nem ver o 4 em sequência. Parei, fui ver depois. Pois é. E eu fiquei assim, quando a gente foi dividir um pouco, eu falei, meninas, olha, eu vou precisar falar um pouco do 4, como todos nós falamos de tudo, né? Mas como seria esse 4? Esse 4 para mim foi assim, esse foi o mais impactante, porque a gente vai falar assim, no final tudo é culpa da família, do pai, da mãe, né? Então eu falei assim, mas como que é isso? Não é uma família disfuncional como a gente trabalha como terapeuta de família. É uma família que trabalha todo mundo, precisa, tem um afeto. Mas aí, quando acontece isso, e agora, né? O que que vai acontecer? O que que vai vir com essa história que nós levamos um susto enorme, né? Então, eu só trouxe aqui para a gente estar fechando algumas cenas que eu fotografei literalmente na televisão, para algumas falas para a gente desse fechamento dos pais, porque assim, eu não fiquei impactada só aqui, eu fiquei triste, eu chorei praticamente esse episódio inteiro. A gente até conversou sobre isso nós três, né? Daquela impotência dos pais diante daquele fato que eles descobriram de uma forma tão abrupta, né? Então, achei interessante que ela fala assim: eles estão no quarto, é aniversário dele, de 50 anos do pai, né? O último episódio é todo em volta disso. E aí eles têm, claro, todo um bullying que acontece com os vizinhos, que, né, que pegam a van, que colocam um assassino, enfim. E ele, 50 anos dele, ele acaba que ele volta para casa, vai ressignificar ela também. E ela sobe para o quarto, ele está lá com a blusa nova, que ela deu, a mãe deu à esposa. Ele fala. E ela fala, mas ele alegar a culpa talvez seja melhor para ele, porque ele fala isso na van quando liga para eles nesse dia. Olha, pai, mãe, estão todos os três na van, pai, mãe e irmã. Eu vou realmente alegar a culpa. Alegar a culpa, depois de muito tempo, tá? Ele vai fazer isso. E aí a mãe chega, talvez seja melhor alegar, seja melhor para ele. Olha, ela fala para ele. Eles já estão já admitindo que ele é o culpado, porque tem um vídeo ali. E aí ela diz: ele chegava, batia a porta e ia direto para o computador. E aí ela falava: Jamie, por favor, filho, você tem aula amanhã. E aí eu via a luz acesa até 1 hora da manhã, mesmo ela falando isso. E aí, opa,
eu vou em sequência. Ele falou, e eu levei ele ao futebol porque eu queria que ele ficasse durão. Já ouviu? E ele sempre jogava de goleiro. E eu ficava lá. Enquanto os outros pais rindo dele, eu podia sentir ele olhando para mim. E eu não conseguia olhar para ele. Aí ela lembra. E ele costumava ficar desenhando. Você lembra disso? Ele desenhava tantas coisas hoje. Aí ele fala, pois é. E ele quis o computador e a gente deu. E eu ainda jogava videogame com ele. E aí eu tinha que sair 6 da manhã e só voltava às 8, porque os negócios começaram a dar certo. Ele fala do negócio dele. E aí ela fala, mas eu chegava em casa mais cedo e não fez diferença. Achei que a gente estava fazendo o que era certo. A gente pensou que ele estivesse seguro. Aí ele responde sim. Que mal ele pode fazer no quarto do nosso lado? No quarto dele ao lado da gente. Mas somos bons pais. Ele fala que é bom, ela fala que é boa mãe, ele fala somos bons pais. E aí ela fala que eu achei máximo isso. A gente talvez deva aceitar que devêssemos ter feito mais. Talvez seja uma condição que nós todos temos, mesmo fazendo melhor para os nossos filhos, aquela coisa, assim, sempre uma falta, mas ali foi uma coisa maior, né? Mais abrupta. E aí, para fechar, a menina fala: a gente não vai se mudar. Ela fala, a menina, porque a mãe quer se mudar para outro lugar. E ela fala: o que que vai adiantar? Eu continuo sendo a irmã do Jamie, ele é da nossa família, ele faz parte dessa família. Se a gente mudar de lugar, qualquer hora vão descobrir de novo e vai começar tudo de novo. Então, aquele pelo menos a gente já está, vamos enfrentar isso, pois ele é da nossa família. É a aceitação e a ressignificação desse momento, e eles continuam, então vamos comer pipoca, em vez de ir para o cinema, ficar em casa. E nesse lugar, eu pensando continuar a vida, ressignificar, reconstruir, que nova dinâmica familiar a gente vai ter tudo, né? E agora, como vai ser? Não adianta mais culpas e nem desculpas, porque já está tudo ali como fato, praticamente. Aí eu nem falei com vocês, meninas, mas eu fiz isso ontem à noite. Estava falando com a Sueli hoje, no almoço que nós fomos, que fiquei pensando em alguma coisa simbólica que tivesse ligada a mito, né? E um pouco a Jung. E eu me veio um mito muito forte que veio da Perséfone e Deméter. E o Jamie, como Perséfone, que seria a Puella, né, que é a menina, na verdade, a Perséfone é uma menina na mitologia grega, mas que ela é raptada por Hades, que é o tio dele, né, que é o rei dos profundezas do inferno, e vai levada ao submundo. E eu fiquei imaginando aquele momento que aquela polícia entra, gente, naquela casa, daquele jeito, né, daquele, assim, foi raptou literalmente aquela infância, aquela adolescência, tirou ele E de um Ana lugar. Cristina, é interessante que o menino tá o menino tá no quarto com pijaminha É, assim, né, de com o negocinho, astronauta, sei lá, que ele tem, urina todo de medo, isso né? aí. Mostrando bem, assim, uma criança que tá ali, né? É, porque o mito da Perséfone, Deméter e Perséfone, na verdade, da mitologia grega, é que ela é irmã de Zeus, né, de Sueli, depois você me corrige, vocês também, e que ela, na verdade, são as duasinhas, né? Ela ficou ali, teve ela de filha, só as duasinhas, lá, no jardinzinho, até que o Zeus veio e falou assim para Hades, olha lá, irmão, vamos lá tirar aquelas duas de lá, porque, olha, Deméter fica só aquelas duas naquela simbiose ali, vamos então combinar desse rapto para ela poder crescer, sair para outro lugar. E foi Hades que só né? Ela estava lá, toda bonitinha no jardim, foi, de repente, abre-se aquele homem, aquele cavalo alado, né? Todo preto, e pega, leva lá para baixo, e Deméter fica doida, não sabe o que vai fazer. Minha filha sumiu, sumiu. Acontece um tanto isso, né? Cadê esse meu filho? O que aconteceu com ele? Né? Cadê aquela infância, aquela adolescência, aqueles pais perdidos? Até que não tem jeito, vai ter que ter uma negociação. Que filho é esse, né? Onde está minha filha? Já não é mais aquela Puella, já não é mais a menininha, não é mais o menininho. Ele agora entrou para outro mundo, né? O mundo das consequências, da adultice, apesar de a gente saber que é diferente, né? Tem a cadeia, enfim, vamos pensar assim, né? Essa separação da sociedade é diferente, mas que, por outro lado, é um outro mundo, é uma outra ruptura, é uma outra verdade que eles vão ter que lidar. Então, nesse momento, eu fico pensando nesses pais, nessa mãe, nesse pai que ficam correndo atrás, cadê meu filho? E meu filho já foi. Já não é mais aquele jovenzinho, ele é um assassino, né? Ele é um homicida, olha que coisa, né? Então, qual negociação a gente vai fazer com isso?
né? Ou seja, reprimiu lá, ver a nossa sombra, o que que tinha, o que que tem ali, o que que vem, né? E encarar essas questões que vêm para frente, que não tem mais jeito. E aí a família Miller, geralmente, realmente, ela é uma casa em ruínas, né? É uma casa que cai e vai ter que, na verdade, ter uma outra reconstrução, uma outro viver, agora em negociação, daquele filho que está preso, mas que também é da família. E é a negociação que Deméter né, faz com Hades. Então, ou seja, as estações do Horus então se fundam. O outono e inverno é quando ela está lá embaixo com Hades, né? Porque ela é a deusa que faz toda a questão dos cereais, né? E da procriação, assim, do alimento, de tudo. E aí, quando é verão, primavera, verão é quando a Deméter, Perséfone está com a Deméter, que fica primavera e verão. Então, fica um tanto disso, né? Enquanto está eles vão lá poder ter o filho de alguma forma lá, mas também, por outro lado, não é mais um filho que tem a liberdade, então tem que estar ali entre a escolha e a possibilidade, entre o que é possível e o que eles podem ressignificar. E esse retorno do menino ao mundo dos vivos, essa mudança de estações, vem, na verdade, na renovação desse sofrimento, que eles vão entrando na vida, revendo essa vida, né? E oferecendo uma possibilidade de reintegração relacional, porque essa comunicação ficou diferente para todos eles. Tem uma frase que o pai fala no final para a mãe, quando eles vão lá para depois comer pipoca, enfim, tomar café da manhã, na verdade, né? Depois que ele fala assim para a esposa, para a mãe: Nossa, nem acredito que essa filha é nossa. Ou seja, eles já estão pensando, ou seja, aquele é o filho que a gente tem, e essa aqui é a nossa filha também. Toda essa separação, essa dilaração, né, o dilacerar do que é bom, do que é o mal. Então começa toda essa sombra, e na verdade a integração disso é que vai começar a fazer uma possível reintegração. Isso eu trouxe aqui rapidinho para a gente poder abrir e realmente agradecer nossos Instagrams. Agora eu sou moderna, eu já boto o Instagram, não boto mais nem e-mail, tá? Boto os Instagrams da gente para seguir, para a gente continuar. E aí a gente abre aqui, tá bom? Vamos lá. E Ana Cristina, quando você falou, né, que você botou aquela fala que a menina fala, nós não vamos embora daqui, me ver e ir para um outro lugar, né, onde você não precise contar a sua história, me veio aqui na cabeça a questão do segredo, né? Uhum. Como ela não queria ir para um outro lugar e aquilo ser um segredo, porque não iria mais se falar naquilo, ninguém ia saber que aquilo existiu, né? E eles iam viver. E a gente sabe aí, estudando terapia de família, né? Como o segredo é uma coisa que também destrói a família, E o né? segredo Então vem seria atrás, muito né? Não mais. adianta. É, No momento que vai Mas ser ela fala. revelado ou vai adoecer. Mas ela fala o seguinte: o segredo vai ter fim, como tem todos os segredos de alguma geração. Ela falou: mamãe, em qualquer momento, papai, vão descobrir do Jamie. E a gente vai acontecendo, ele vai ficar no mundo fazendo esses movimentos para evitar, né, que a verdade fique ali o tempo todo. Então, eu acho que eu achei bem legal quando eu falo da comunicação lá deles, eu acho assim, me vê atenção, não sei vocês aqui, quando aquela mãe fala, e aí eu fui lá, falei, Jamie, da porta, do outro lado da porta, né? Eu vi a luz acesa, eu falei, Jamie, tá na hora de dormir, mas ela não abre a porta, ela não bate na porta, ela não entra para isso. E eu estava ouvindo o da Geração Ansiosa, aquele autor do livro Geração Ansiosa, aqui que tem falado bastante, que a questão de redes sociais a partir de 16 anos, eu acho complicado, mas enfim, é o que ele vem falando. E outra coisa entre na vida dos seus filhos. Não dá. Não dá para não entrar. Não dá para ficar periférico. Não dá para ficar mais ou menos com muito, de repente, alguns cuidados. Porque o que acontece? Os comportamentos são diferentes. Eu pensei na escola. A gente sabe quando o filho não está legal na escola. Começa a acontecer alguma coisa. Ou evita, começa a passar mal, tem dor de barriga, ou já fica diferente. Ou seja, sinais que são, às vezes, não tão claros, mas às vezes vão ficando bem claros de que alguma coisa está acontecendo. E aí a gente, às vezes, fica até evitando por respeito, a minha fala, tá? Por respeito, mas isso é dele. Não, gente, pode não ser dele, pode ser uma coisa que a gente tem que entrar. E às vezes entrar bem mesmo forte, né? Tipo, para poder fazer essa entrada, né? Eu falo que essa ruptura, até às vezes, me Duarte falou assim: olha só, isso aqui não vai ficar mais, né? Vamos ter que mudar isso aqui. Fala, Su. Abre o microfone, mãe. Microfone. E vou abaixar a mão. Eu ia falar algumas coisas, assim, globalmente. Uma das coisas é essa sociedade que tira os pais de dentro da casa de 8 da manhã
às 10 da noite. E que os filhos também ficam desprovidos daquela figura, né? Porque vem aqueles pais que precisam trabalhar para poder dar um, uma possibilidade de uma vida decente para os filhos. Uma outra coisa é aprender com os filhos. Eu vou contar uma história minha. Eu precisava digitar um negócio no computador e meu filho Max era espertíssimo e já tinha aprendido a mexer no computador sozinho, não sei o quê. Eu pedi a ele, meu filho, você deixa ligado que eu tenho que digitar o computador. Aí, papá, digitei tudo. Ele falou, mamãe, depois você desliga. Tá bem. Fui procurar o negócio para desligar. Não encontrei, apertei um botão, não ar-condicionado, apertei outro. No final, eu já estava quase dormindo em frente do computador, arranquei da tomada. No dia seguinte, 2 dias depois, ele falou, mamãe, você desconfigurou todo o computador. Eu falei, também você não me ensinou a desligar. Entendeu? Então, aprender com o filho é excelente. Aprender com o neto é melhor ainda. Né? Porque agora eu estou aprendendo com meu neto os nomes lá dos bichinhos, negócio de jogo lá. Agora, eu queria que a Yara, que eu acho que ela está aí no nosso grupo, queria que a Yara contasse a atitude que ela teve em relação ao neto dela, porque ela foi bastante eficiente para ajudar esse neto. E se ela tiver, tomara que ela conte. Se ela não tiver, eu dou um alô. Mas uma outra coisa que eu também penso é que a psicóloga jurídica ela está para olhar pelo olhar do judiciário. Por isso, ela não poderia dar nenhum componente clínico àquele atendimento, né? Eu não conseguiria ser psicóloga jurídica, já conheço meu limite. Mas é interessante a gente ver que aquele garotinho não era tão garotinho assim, porque é tão interessante esse mito que você trouxe, porque quando ele come dentro da prisão, né, que era uma prisão, aquilo trazido pela psicóloga jurídica foi a mesma coisa que aconteceu com Core e Perséfone. Hades diz, ela pode voltar, contanto que não tenha comido nada daqui de dentro. Aquilo foi trazido pela psicóloga jurídica, então ele vai assumir realmente a culpa dele, a responsabilidade dele, né? Porque aí ele pode, talvez, sei lá, encontrar um caminho melhor de solução para a vida dele, né? Porque a vida dele já está meio acabada ali. Sim. Né? E aqueles pais, como disse a menina, ele é da nossa família. Então, a nossa família também tem essa característica de ter um lado rançoso, de ter um lado que... E, geralmente, gente, esse psicólogo que você falou, Ana Cristina, ele diz que tela não deve ter dentro do quarto de filho. Sim. E nós, infelizmente, burramente, muitos botam computador dentro do quarto do filho. Eu vi um Globo Repórter que, usando talvez o mesmo caminho do filme, falando justamente sobre esse cyberbullying, a primeira cena do Globo Repórter é um grupo de policiais entrando na casa de uma família por causa de uma menina que estava dentro daqueles grupos de computador que incitou e participou daquela queima do homem de rua que estava dormindo. Sim. Entendeu? Ela não estava em casa, ela estava na casa do pai, que morava em outro estado, e termina este Globo Repórter
com ela sendo entrevistada e ela dizendo por que que ela ficava na internet, porque ela também sofria bullying. Foi o mesmo processo desse menino. Incrível, né? Então era isso que eu tinha a acrescentar aí e dizer a vocês que eu amei o que vocês falaram. Foi muito forte, muito bom. Eu também gostei muito do que foi falado e estou querendo participar um pouco com a minha visão. Essa série me impactou pelo desamparo que esses adolescentes estão sofrendo. A escola é incompetente, a família é incompetente, porque eu vi esse menino de 13 anos na série, perambulando pela rua à noite. Como assim? Na hora que a família se reúne para jantar, para cear, e está junto por um momento, nem que seja meia hora, ele está na rua sozinho? Gente, isso não pode ser. A psicóloga não faz um vínculo verdadeiro com esse garoto. Ela está lá para fazer um relatório, né? E ela faz o que ela tem que fazer. Mas que psicóloga é essa que vai e não consegue fazer um vínculo com quem está sofrendo, com quem está na situação que está essa criança? Porque ele é uma criança, ele tem 13 anos e é um assassino. Gente, é uma incompetência geral da sociedade. A gente precisa ver isso, né? E ver se consegue, então, encontrar uma maneira de poder participar mais, poder auxiliar mais esses jovens que estão aí desamparados. O que eles fazem? Eles não têm vínculos humanos nem entre eles. Eles se comunicam através de códigos. E eles não têm uma relação. Tanto que o outro, para eles, é algo que é um objeto. Ah, está me incomodando, está me incomodando. É um objeto, não é uma pessoa. Não tem diálogo entre eles verdadeiro. A coisa está feia, gente. A situação está muito feia. Bom, foi isso aí. Fiquei muito triste com essa série, né? Muito impactada, né? Porque eu acho que até então, né, Glória, quando a gente assistia essas séries de qualquer disfuncionamento emocional ali, né, ou dificuldades, ou já os psicopata, né, esquizofrênico que cometem crimes, tem sempre uma questão ali de uma família disfuncional, né, Abandono. de uma doença. E aquilo ali, eu acho que essa série ganhou, né, ampliou tanto para todos, porque é aquela coisa, poderia ser dentro da minha casa, Sim. né? Sim, Larissa, eu acho que essa visibilidade que a série dá é exatamente assim. Era uma família, né, funcional. Que estava ali O pai dentro trabalhava, a da mãe média. trabalhava. Sim. O pai trabalhava muito, a mãe chegava até um pouco mais cedo, mas também, né, desconectada ali, não tinha essa questão da comunicação. Patrícia E pode Braga. acontecer isso com qualquer um. Quantas vezes eu mesma, a gente chega, eu vou direto, né, resolver uma coisa, fazer outra, não entro no quarto, né? Eu acho que essa série deixa como alerta isso, porque os pais Apareceu, entrem no Larissa? quarto, Fecha como o áudio no aí, final. Sandra. Fechem o áudio aí. Já fechou. Sandra entrou. Como no final, como a Ana Cristina disse no final, né? Como é que 1 hora da manhã você vê a luz acesa e não tem tá uma bom? intervenção, não chega para saber o que está acontecendo, não vê. É uma coisa, eu trabalho com a comunicação hoje em dia, minha meta. Comunicação é tudo, eu não falo, como é que a gente vive sem comunicação? Silêncio também é comunicação. Mas eu trabalho com 3 eixos: assertividade, comunicação assertiva, aonde fala, quando fala, com quem fala, porque não tem, essa diferença é grande. Não dá para falar de qualquer jeito, com qualquer pessoa, com quem não tem nada a ver em qualquer lugar. Outra é a criatividade. Para lidar com o ser humano tem que ser criativo, porque a criança, adolescente, ou nós entre nós, tem momentos que a gente não sabe o que fazer, mesmo nós psicólogos, né? Acontece uma coisa no consultório, e aí? Aí eu vou ter que usar minha humanidade, minha criatividade no bom senso. Mas o que fecha uma comunicação efetiva e eficaz é a afetividade. Sim, Tá? sim. Eu gosto muito de Tamaturana, porque ele fala do amor e do brincar.
Amar e brincar são duas coisas da natureza assim, muito importantes para a convivência. O que é Gente, brincar? É criatividade, é você se dar, é você se deixar leve. E o amar, não é amar, é todo romântico, gente, é afetividade. O outro é importante. Não conheço, mas é o outro é outro, ou seja, tão importante quanto eu. Então, a gente, quando vai fechar, Glória, eu achei interessante que é assim, onde está esse amor, né, que não é romântico, esse afeto, me sentir afetada? Com a questão da psicóloga, Larissa, também o mal-estar é assim, é como se ela não tivesse afetada. Ela ficou um momento sim, né, com as lágrimas, escorreu, mas tipo assim, tum, tum, tum e pronto, né? Porque meu trabalho me chama. Sabe, tinha ela que não. chorar cântaros aquela mulher, ela tinha que fazer algum movimento, sei lá, alguma coisa, que visse, olha, esse caso aqui, a gente tem que rever melhor. Então, quanto a gente também, de novo, é, fica o afeto pode... E aí, quando você falou da psicopatia ou sociopatia, é que a gente está acostumado a ouvir que esses casos assim são famílias totalmente, né, fora do padrão, você tem muito problema. E não, porque todas as famílias têm dificuldades, todas têm algumas coisas, e potenciais homicidas, assassinos, que a gente está vendo. Né? O que Eu faz. queria que a Yara desse o depoimento dela. Cadê Yara? A Yara tá aí, Yara. Pus a mãozinha ali, olha lá. Sabe o que que é? A Yara tá batendo palmas, mas não é levantar. Porque eu tô achando que a Yara tá batendo palma para todo mundo, mas é para levantar. Pronto, vai lá, Yara, querida, vai lá. É o seguinte, isso já tem uns 4 anos, porque meu neto agora está com 17, quando ele tinha 13 anos, e ele mora no Ceará. Aí eu fui passar uns dias lá e o meu filho falou dessa questão do jogo. Ele ficava, jogava, 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 e uma rapidez, porque eles têm até grau para desenvolver essa rapidez. Ele já estava não sei em que grau. Aí eu fui e disse para ele: me ensina, eu vou jogar. Fiquei 1 hora marcado com ele no relógio, e aí eu fui explicando para ele depois o que eu sentia. Olha, ele ficou tão impressionado, porque eu disse para ele: isso é uma droga. Olha só. Então, a rapidez, eu não tenho aquela rapidez. Aí aparece na cena a torre, o gigante e o obstáculo, e você tem que ser muito rápido para aquele obstáculo não aparecer e não explodir. Cada vez que explodia, eu perdia ponto. Gente, 1 hora fazendo aquilo é terrível depois, porque quando para, o teu corpo continua pedindo aqueles movimentos. A coisa fica impregnada em nós, é uma coisa assim interessante. Aí ele entendeu, ele aí já ficou meio assustado, foi diminuindo tal e deixou. Pode, às vezes, jogar uma coisinha ou outra, mas não assim. Mas é impressionante. Experimentem fazer o jogo 1 hora só e passar pelo processo. Não para, é 1 hora marcado. É um controle tremendo. Aquilo exige da gente para chamar e para marcar. E não dá tempo, e a gente faz cada vez mais, cada vez mais. No fim, o corpo vai já pedindo aquilo. É um condicionamento. Yara, é uma droga, não é? Uma droga. É Não é uma é um vício, é um vício, como beber, Experimentem fumar. ficar 1 hora sem interromper, que vocês vão ver direitinho como é que é. Mas você adquire agilidade e tal, mas quando você parou o jogo, passou 1 hora, o teu corpo está acelerado ainda com aquilo tudo. Como pega para a gente? Então, lembra a gente, quando era jovem, a gente jogava buraco, ficava viciado também. É um vício, né? Deixa eu falar uma coisa, gente. No Hades, ele participa da comunhão comendo a romã junto com a Perséfone. A psicóloga não come, ela leva para ele comer, mas ela não participa. Sim. Nem aí ela faz a conexão. Ela leva para ele, mas ela não come junto com ele. Mas é uma experiência boa para tentarem. Tentem, vocês vão ver a reação.
Muito obrigada, Yara. Muito boa essa sua colocação. E Muito aí legal. trouxe essa questão que a Patrícia falou tanto ali da curiosidade para o mundo do seu neto, né? Tentar entender o que deixa ele, né, tanto tempo ali fazendo. Atrai. Gente, é um jogo bom, atrai. É o outro que vem, tal, 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 aí você vai e vai fazendo. Ele atrai. Mas nesse de atrair, ele te prende. É impressionante. Então, muito interessante o depoimento de todos, né? Quero parabenizá-las, todas do CAPS, né? Tem que lembrar isso, né, Sueli? Todas nossas queridas são do CAPS, todas são do CAPS. E também dizer que lembrar, né? Eu como terapeuta de família e vocês também, sistêmicos, né? Lembrar que o sistema familiar é tudo, né? Família é tudo, família é Deus, família é o diabo, sei lá o quê, não é? Seja lá o que for. Mas a família é que faltou nessa família. Eu não vi em momento algum desse filme eles como uma família. Eu vi assim pessoas desintegradas ali. Eu vi, Era um né? A minha aglomerado, visão. né, Ana? Era um Hã? aglomerado, mas não era uma família. Não tinha integração nenhuma, era como se fossem estranhos. Me lembrei até daquele filme Estranho no Ninho Antigo. E acho, Ana, que isso que você trouxe parece que eles só começam a se integrar A partir desse fato. para o final, exatamente. E quando o garoto assume que vai dizer, vai mudar o depoimento dele. Quando não dá mais tempo, né? Eu acho também que aquele filme faltou deve ter uma continuidade, não é possível, porque termina o filme você sentindo falta de muita coisa. Então, eu espero que eles tenham uma continuidade para mostrar como que eles lidaram para fazer a integração daquela família, né? Como que inseriram toda a história. Mas eu sou muito feliz de ter conhecido a terapia familiar sistêmica quando eu vejo essas histórias, né? Que a gente vê no consultório nosso, a gente vê, e nesse filme, como faz falta essa integração da família nuclear com a família sistêmica, né? A família estendida, os avós, os tios, os parentes, que eu acho que seria interessante a gente mostrar que faz muita falta, e também essa realidade, né, que Yara acabou de citar, do jogo, que a gente vê mesmo os netinhos jogando. Meu filho pedia, no tempo dele, tinha também Atari, né, Roseli? Atari. Sim. Então, é uma coisa que precisa ser muito debatido. Eu acho que esse filme, esse debate nosso aqui, deveria ser levado para as escolas, eu acho. Muito rico, muita coisa ainda a ser. Vocês todas que viram a série, vejam uma outra série chamada Bad Boy. Nós não vamos fazer no CAPS, não, né, Sueli? Eu acho que eu não faria, mas é uma série que vai fundo também nessa questão do adolescente infrator. Gente, é um espetáculo. E tem depois a continuidade, eles já adultos. É bem interessante, sabe? Queria deixar aqui também, né, Diana, Patrícia, outras pessoas que trabalham com adolescentes também, na clínica, chega muito para a gente, né, a fala desses pais de uma dificuldade de entender o que é o limite, uma fala bem moderna, tá? Ah, mas é a minha privacidade. Ah, é a privacidade do meu filho, né? E aí, como esse limiar, né, do que é privado, do que não é, o que vai olhar, o que não vai, e aí eu acho muito interessante quando ela fala que eu vi a luz acesa a 1 hora da manhã, mas está na privacidade do quarto dele. Mas e as regras da sua casa? E o horário de dormir? E a intervenção ali da fala e do limite, né?
E essa fala da privacidade tem muito de tipo, eu não estou a fim de me estressar. Eu chego em casa, trabalho de 8 da manhã, chego É, eu vou ter que me estressar com meu filho? Não, eu só quero é. dele. Deixa ele 1 hora da manhã, deve estar falando com os amigos, deve. Quero paz, né, Larissa? Quero paz. Aí a gente responde, paz só no cemitério. Não, pais, talvez só se não for mãe e pai, né? Tinha que ter pensado nisso antes. Mas eu acho Que isso é muito. paz, não seja pai. É, Tem que ser assim, né? Mas foi muito bom, parabéns a vocês. E eu acho que tem muita coisa para ser debatido nesse filme, porque a escola, tudo bem, as escolas são terríveis, péssimas, todas que eu já vi na minha vida, mais cheias de falhas, mas eu acho que a responsabilidade do filho é da família. Não é, a criança não tem que ir para a escola aprender nada que não seja estudar, não é? Na minha opinião, que eles estão fazendo hoje, né? Hoje não pode usar celular na escola. E a família que é responsável pela educação do filho. Mas muitas famílias querem concordo. dividir isso com a escola, e não é o certo. As famílias delegam à escola, delegam às babás, delegam a outras pessoas a educação dos filhos. E muito pai, hoje em dia, tem muita pena dos filhos, tadinho dele. Então, quando uma pessoa olha desqualificando o seu filho, não ativa dentro dele potencialidades que ele teria. Que se as crianças que moram em orfanato e que nunca tiveram vida em família, elas até depois se adaptam, têm uma boa relação com a vida, muitas, mas elas não potencializam tudo que tem dentro delas, porque faltou aquele olhar que dizia: você vai, você é capaz, você pode, meu filho. É o olhar que coloca a criança no mundo. Né? Exatamente. Solange está com a mãozinha levantada. Vai, Solange. Alguém falou aí que deveriam, né, ir às escolas, e eu lembrei que a Vanessa Cavalieri, que é a juíza da Vara da Infância aqui do Rio, né, do adolescente em conflito com a lei, porque eu não sei se vocês sabem que tem a Vara da Infância com funções protetivas e a Vara da Infância que cuida do adolescente em conflito com a lei. E ela falou que ela começou a trabalhar nessa vara em 2015 e que de lá para cá ela vê uma mudança muito grande nos adolescentes e nos crimes nos crimes entre aspas, né? Sim. Porque aqui a nossa lei não considera que adolescente cometeu crime, ele está em conflito com a lei, porque ele não é ainda maior de idade, não pode responder pelos seus atos. Então, ela está fazendo dinâmicas com os pais para mostrar, né? Porque mudou muito o perfil, porque antigamente era roubo de celular, batida de carro, arranhou carro, roubou, furto, alguma coisa assim. E agora são os crimes cibernéticos, e são crianças e adolescentes, crianças não, porque não vão para a vara, mas adolescentes de classe média, média alta, com família estruturada, né? Onde realmente os pais estão respeitando a privacidade do filho e não acompanhando essas mudanças. E, normalmente, assim, ela traçou um perfil, se não me engano, foi no Pedro Bial, que eu vi uma entrevista dela, mas já ouvi um podcast muito interessante, e ela tem ido às escolas também, a convite das escolas. E ela falou também do perfil dos pais separados, né, com novas configurações familiares, novas famílias. E aí, às vezes, na casa do pai permite-se mais o celular, ou na casa da mãe permite-se mais, enfim. Né? E essa história de que não tem um limite de tempo, né? Que o limite de tempo também é muito importante, porque senão o adolescente fica, como a Yara falou, na tela, porque é excitante, e você está ganhando, você quer ganhar mais, você está perdendo, você quer aprender mais, e aí fica realmente uma coisa muito. A criança fica, o adolescente fica preso ali, né? A criança também, porque cada vez mais, alguém já falou aí que a criança daqui a pouco vai nascer com o celular na mão, né? E realmente, porque cada vez mais cedo você vê bebês que nos restaurantes a mãe coloca ali para poder comer, né? Para poder sossegar, a criança com o celular na mão, de carrinho, bebê ainda, né?
Então, a gente tem que tomar cuidado com essas mudanças que não tem volta, não tem Solange, volta. Elas estão no mundo e a gente vai ter que cuidar para dar limites, né? Solange, uma coisa que você trouxe que eu falo com o meu neto, porque o meu neto tudo é assim, morreu. Você lá morreu. Aí eu digo, não morreu, perdeu no jogo. É, Não é morrer. Morrer a gente não morre uma vez só e não nasce de novo, não. Porque até a linguagem é colocada. Tem um jogo, gente, de uma vovozinha que ele joga, que ele. Vou dar uma cacete. Joga a vovozinha no chão. Eu falei para ele: se você me jogar no chão, eu te arrebento, garoto. Não, vovó, é a vovozinha do jogo, mas não pode jogar a vovozinha do jogo no chão. Quem está pensando o quê? Então você já vê que é colocado um desvalor e um desrespeito ao mais velho Uma dentro do próprio jogo. banalização, né? Uma Dentro do próprio banalização da jogo. violência. Exatamente, exatamente. Mole não. fala, Eliane. Gente, a gente vai deixar a Eliane falar e a gente vai fazer o fechamento, tá Tá bom? bom. Eu acho assim, quer dizer, eu só queria comentar, eu acho que muito mais do que omissão daqueles pais, né, eu acho que há um grande desconhecimento, né, porque eu tenho assistido outros debates, né, em outros momentos e com outras pessoas, e aí a gente comecei a tomar conhecimento, né, que eu também sou avó, eu digo que o meu neto agora é pré-adolescente, é pré-pré, eu digo a ele que não é pré-pré, porque ele quer logo se ensaiar como adolescente, né? E que a gente tem que ir se aproximando, né? Conhecer um pouco mais, né? Há muitos aplicativos que permitem um contato, muitas vezes direto, há um, inclusive, que ela, uma psicóloga que acompanha adolescente, ela estava me trazendo, né? E que o contato é direto com o que está acontecendo no mundo, o que está acontecendo ali. Então, naquele momento, o cara tá numa festa, mas ele está em contato com alguém que está na rua, fazendo seja lá o que for, né? Então, a necessidade, que há aplicativos perigosos e há aplicativos que são melhores, mais fáceis de lidar, né? Que não trazem tanto prejuízo. E uma outra questão também, eu acho que acho que foi Patrícia que citou no início, sobre a questão da masculinidade, né? Que a gente tomei conhecimento assim, de alguns documentários muito interessantes, do YouTube, que está com um episódio ainda, a temporada inicial, chama-se O Silêncio dos Homens, que eles focalizam dois homens de classes diferentes e como que eles lidam com isso, o que eles aprenderam, o que eles acham que tem que refazer, né? E um outro também, que é uma série da Max, chama-se Coisa de Menino, que é também o que é coisa de menino, né? O que pode fazer? O menino faz isso, o menino faz aquilo, o menino não faz, o menino faz, quer dizer, todo esse aprendizado que pode também instrumentalizar um pouco os pais e se verem diante disso, né? Quer dizer, e refletirem sobre a possibilidade de mudança dessas condutas, dessa coisa culturalmente imposta, né? Que vem se desenvolvendo. É só isso que eu queria falar. E, aliás, uma outra coisa que eu acho que chama atenção, né, também, quer dizer, é a rigidez. Esse filme feito na Inglaterra, né? A sociedade inglesa, ela é um pouco mais rígida do que a nossa, muito conservadora, inclusive. Tanto que, por isso que ele faz aquela pergunta, mas você pode me falar sobre isso? Que ele faz para a psicóloga, né? Você pode falar sobre isso aqui comigo, né? Porque não se fala, como se a coisa não existisse, né? E está acontecendo. Aí, além disso, a legislação penal na Inglaterra também é muito mais severa. O jovem, se tiver cometido um crime e for condenado a 10 anos, se for tiver combinado uma infração, corrigindo, e for condenado a 10 anos, se ele terminar 18 anos, não tiver completado os 18 anos, ele vai para uma prisão comum terminar essa pena. Aqui nós não somos assim. 18 anos
eles começam a ser trabalhados para saírem, né? E esse passado, vamos dizer assim, não fica como se fosse apagado da vida dele, né? Do ponto de vista penal. Então, há diferenças também entre essas sociedades. E embora o policial seja uma pessoa, né, ali muito em busca do crime, de comprovar, etc., eu achei ele mais aberto com o filho, em busca, aceitando, né, aprendendo com o filho toda aquela linguagem que ele não sabia, né, e pôde aprender com aquele filho. Só isso que eu queria falar. Muito bom. Obrigada, querida Eliane. É isso, então? Bom, vamos dormir com a adolescência, né, gente? Na cabeça, o que a gente separa aqui, aprendemos, trocamos, mas realmente vamos dormir com a nossa adolescência, pensa. Agora tem uma coisa, só para fechar, que eu fiquei pensando, ainda não se fala, porque a gente tem uma coisa também preconceituosa com essa fase, né? Que é a aborrecência. Eu acho um absurdo falar aborrecência, né? Que é a coisa que. Por que aborrece? Porque eles são questionadores, porque eles falam que não, eles querem, né, contestar, enfim, quer conhecer o mundo, né? Eu não sei se ainda usa isso, vocês meninas mais jovens aí que tem. Eu acho que não, Cristina. Eu Tomara que não, né? Eu não uso. Com os meus alunos na escola, eu não uso Mas mesmo. ainda tem Inclusive, pai e mãe que usa, o coordenador, eu fico pensando assim, que tem. Ai, tem esse pai povo que usa, dando muito pai e mãe que usa. aborrecência. Meu Deus, né? Depois eu estou dentro do armário, né? Depois se eu abrir quando tiver 21, mesmo assim, né? Tem que passar por essa fase, mas é complexo mesmo, enfim. Mas é isso, vamos dormir com a adolescência. Agradeço demais, viu, Sueli, Ana, Obrigada a que vocês. oportunidade. Larissa, minha parceira, e Patrícia, minhas parceiras, obrigada aí, tá? Ana também, por Do aí, tá? CAPS, Todo mundo. aí na ponta, graças a Deus, todas três do CAPS. Eu sou muito orgulhosa de fazer parte dessa família CAPS. Parabéns para vocês. Obrigada. Muito obrigada, muito obrigada. Meus adolescentes em casa. Beijo, vai Beijo, lá. gente. Boa noite. Beijo, obrigada por noite, tudo. gente. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigadão, até a próxima. Tchau. Foi ótimo, gente.